Como muitos dos irmãos lembram, ou eu posso lembrá-los disso, hoje de manhã nós tratamos de princípios batistas e eu quero continuar neste tema, visto que tratei apenas de 3 dos 8 princípios que eu concordo sejam os princípios que regem de fato a vida singular daqueles que participam do nosso grupo de crentes. Eu quero, sem repetir o que disse pela manhã, mas ainda fazendo-nos lembrar o que foi afirmado, hoje nós batistas temos completado já 415 anos de vida ininterrupta. Sim, porque não há, no nosso caso de batistas, uma sucessão apostólica desde os tempos iniciais da vida dos cristãos. E nós sabemos disso. Não dizer assim seria mentir, porque nós temos tudo a ver com movimentos religiosos e espirituais, movimento de igreja, que estes movimentos ocorreram ali na Inglaterra, quando no ano de 1609, especialmente em alguns grupos, em muitos lugares da Europa, mas especialmente ali na Inglaterra, aqueles que estavam insatisfeitos com os caminhos da vida dos crentes, resolveram se voltar para a Bíblia, porque tinham o privilégio de ter a Bíblia muito acessível na sua própria língua, na língua inglesa no caso, especialmente no trabalho de Tyndale, um que pagou um elevado preço por ter traduzido a Bíblia como traduziu. Aqueles eram tempos muito difíceis ali na Europa, mas as inspirações eram muitas. Eles foram John Smith e Thomas Helwys, um advogado cristão muito sério. Eles chegaram à compreensão que deviam de fato levar a sério a Bíblia e, tendo feito algumas descobertas, eles começaram a seguir a palavra de Deus muito de perto. Eu comentei hoje de manhã que John Smith se batizou, ele batizou Thomas Helwys e eles batizaram toda a congregação. Eu comentei também um fato que muitos batistas não sabiam, é de que naqueles primórdios da vida batista, o batismo era batismo por aspersão. Aspersão ou afusão é um borrifo de água. E é assim que, por causa da prática comum na Europa naquele tempo, eles fizeram. Mas depois de alguns anos eles corrigiram isso. E eu quero voltar a este assunto do batismo, que foi um dos princípios que eu tratei hoje de manhã, de que a razão por que eles mudaram e começaram a batizar, como a palavra baptizo na língua grega comum do Novo Testamento está escrito, é porque eles chegaram a ler Romanos 6, onde nós aprendemos claramente qual é o significado do ato, da cerimônia do batismo. Eu vou ler porque é importante isso, alguns irmãos, quem sabe, nunca ouviram a respeito desta verdade, então é importante. Que diremos, pois? Capítulo 6 de Romanos, a partir do verso 1. Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em semelhança da sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Até aqui é suficiente, né? O significado de batismo, a própria palavra grega quer dizer imergir. Quando pessoas são batizadas do ponto de vista bíblico, e batismo não salva, sabemos disso, mas quando as pessoas são batizadas do ponto de vista bíblico, o que não foi o caso de John Smith e Thomas Helwys lá naqueles primórdios, não é? As pessoas sepultadas nas águas e naturalmente volta para a superfície. E o que significa que os pecados deles foram sepultados por causa da obra
e graça do sacrifício de Jesus Cristo. E quando eles vêm à tona o significado, agora eles estão aí para viver vida nova. E nós cantamos com tanto entusiasmo aquele coro que diz assim: vida nova e diferente. A vida que Deus produz na vida daquele que confia em Jesus. Mas, amados, hoje de manhã eu tratei de 3 dos princípios. Estes princípios, naturalmente, têm a ver com as verdades fundamentais baseadas na Bíblia, e estas verdades fundamentais são o que cremos e são também o que fazemos. Nós gostamos de dizer, por causa de batistas, nos primórdios da vida dos batistas, de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Se não é, deve ser, porque nós não temos nenhuma outra orientação para a nossa vida. É sim, temos teólogos e temos escritores famosos e ilustres e que muito estudaram, mas de fato nós seguimos suas orientações enquanto eles são bíblicos. Quando eles fogem, nós devemos abandonar os seus escritos e as suas sugestões de comportamento para a igreja cristã. Hoje de manhã eu tratei de 3 dos 8 princípios. Eu tratei de suficiência das Escrituras. Eu tratei de batismo consciente de crentes e frisei de que é por esta razão, porque o batismo tem de ser de crentes conscientes do que estão fazendo, é que nós não aceitamos batismo de crianças. A Bíblia não autoriza batismo de crianças, assim entendemos. E eu falei também sobre batismo e ceia como ordenanças de Jesus e não sacramento, isto é, no ato do batismo e na participação na ceia do Senhor, nós não experimentamos um pouquinho mais de salvação. Eu não estou dizendo que nós não somos abençoados, porque somos abençoados por lembrar o que Jesus fez. Somos abençoados na comunhão com os fiéis, isto nos fortalece, mas não recebemos graça salvadora. A partir deste momento eu quero tratar de 5 princípios. E a razão por que eu dividi é até interessante, não é? Eu dividi por causa de uma orientação da minha esposa, a única que eu tenho, que é a irmã Alice, que agora está com o tornozelo quebrado e por isso que não está conosco, mas está nos vendo e ouvindo por meio da internet. É que um dia eu preguei uma mensagem muito longa e depois de alguns dias, ela foi muito jeitosa, né? Porque para não me ofender ela esperou alguns dias, aí disse assim: às vezes é bom dividir o tema. Aí eu aprendi, ela me ajudou e está ajudando os irmãos hoje, né? Então, em vez de 8 agora, eu tenho só 5. E o primeiro deles que quero tratar é princípio batista, sacerdócio universal dos crentes. Amados, o sacerdócio universal dos crentes é assunto sobre o qual já lemos hoje, conjuntamente, não é? Nós somos sacerdócio real, nós, o povo de Deus. Nós somos nação santa, nós somos povo adquirido. Isso quer dizer então que não há entre nós ungidões, alguns que têm mais poder, que são por excelência os sacerdotes. Isto se tornou uma exigência lá no passado. Eu disse, quero repetir isto porque é importante na conexão, eram necessários sacerdotes especiais e clero, porque já que houve um entendimento por algum tempo de abandono das Escrituras, de que batismo e ceia conferiam graça, era necessário haver um sacerdócio, um grupo especial de pessoas que de fato seriam veículos desta graça. Amados, isto não é necessário segundo a palavra de Deus, porque todos nós, indistintamente, porque povo de Deus, temos livre acesso a Deus por meio do mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Aliás, é bom estarmos lembrados de que na carta de Hebreus, Jesus é apresentado como o sumo sacerdote. E por que não dizer o sacerdote por excelência? O líder da igreja, literalmente, não é sacerdote que é ouvido por excelência por Deus quando ele se manifesta. Todos nós temos o mesmo acesso a Deus, porque somos de Jesus. O texto já foi apresentado. Todos os crentes somos
povo de Deus, e naturalmente que não só os batistas, não é? Quem é de Jesus tem acesso livre. Como seria interessante se os crentes no mundo todo soubessem disso, pelo menos uma grande parte deles. Há muitos que permanecem dependentes de seus sacerdotes formais e perdem um grande privilégio, porque o acesso que temos a Deus é um acesso direto por causa da obra de Jesus. Naturalmente que alguns líderes mal intencionados, creio eu, ou então ignorantes da palavra de Deus, assumindo um acesso privilegiado, o que é erro teológico, eles até exploram aqueles que participam da sua congregação. Os sacerdotes, hoje, aqueles que se julgam sacerdotes porque líderes de grupos religiosos, de fato têm o mesmo acesso a Deus que nós temos. Nós temos acesso porque Jesus é mediador, mas porque o Espírito Santo já nos garantiu neste relacionamento com a igreja, não é? Todos nós temos o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Este é um princípio muito importante. O sacerdócio de todos os crentes, uma implicação do sacerdócio de cada um que participa do povo de Deus, não importa o seu nome, mas chegou a esta posição por causa da obra de Cristo, que ele aceitou como Senhor e Salvador. Nós devemos estar muito certos de que, porque sacerdotes, nós temos um ministério a cumprir, no qual nós agimos de acordo com a vontade de Deus, utilizando os dons, que são capacidades espirituais para o exercício da obra de Deus, que temos de cumprir, porque somos dele, porque somos sacerdotes. Que maravilha este pensamento! Mas o quinto princípio é o princípio da liberdade de opinião. Liberdade de opinião. Que matéria relevante para os nossos dias. Quando, por causa de intrigas políticas, muita gente tem perdido este privilégio. Nós sabemos disso, nós sabemos disso. Amados, nós temos, dada por Deus, liberdade de opinião, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança e Ele nos faz responsáveis por nossas decisões pessoais. Você é responsável por sua vida perante Deus, e eu sou responsável perante Deus por minhas decisões. Eu estava lendo um artigo de Isaltino Gomes Coelho Filho, que foi meu antecessor no ministério nesta igreja, e ele citou um livro de Walter Schurden, que tem como título 4 Liberdades Frágeis, e ele cita em seu artigo o seguinte: a liberdade individual é a afirmação histórica do direito e responsabilidade inalienáveis de cada pessoa em se relacionar com Deus sem imposição de credo, do credo ou do clero ou do governo civil. Isto quer dizer, ele quer dizer com isso, nós temos total liberdade diante de Deus. Esta é uma competência do ser humano. Alguns autores falam na competência da alma. É isto que deve nos ajudar a pensar o seguinte, que ainda que desejemos tomar a decisão do outro, não podemos, por mais que amemos aquela pessoa. Estou pensando a respeito de nossos pais, porventura não crentes, ou nossos filhos, que mesmo que participem da igreja, não demonstram serem crentes. A decisão, depois de um certo tempo, é deles. E isto é intransferível, Amados, houve um líder do passado distante, chamado Roger Williams, que nos Estados Unidos procurou e de fato intensamente procurou viver esta liberdade de opinião e seguindo e cultuando o Senhor Deus como entendia que devia fazer. Ele, de maneira muito particular, ele defendia a liberdade religiosa, não a deles, mas a de todo mundo. Quer dizer, por causa da liberdade,
a liberdade de opinião e a responsabilidade pessoal nas suas decisões, ele entendia, é verdade isso, ele entendia que todos precisam ter esta liberdade. Eu estou bem lembrado que há muitos anos, mais de 10 anos, em um acampamento da nossa igreja, quando nós tratamos deste assunto de liberdade e liberdade religiosa, uma pessoa do nosso meio, eu lembro bem quem é, naturalmente jamais citaria o seu nome, ele disse que não, liberdade não, liberdade para pregar o evangelho, mas liberdade para aquele que é macumbeiro, não, liberdade para aquele que é contra Deus, não, amados, a liberdade é para todo mundo, porque isso tem um direito inalienável, sim, senhores, porque se não houver para o outro, não há para mim também, e nós precisamos entender isso. Eu entendo que aquela pessoa que de fato demonstrou ali, e naturalmente teve coragem porque não conhecia, eu creio, as verdades das Escrituras e este ponto dos princípios batistas. Nós cremos em liberdade de opinião e liberdade de seguir os pensamentos, as teorias que você quer seguir. Naturalmente lamentamos quando estas teorias são contrárias à vontade de Deus, porque quando nós seguimos o erro, nós sofremos disso. E muitas vezes sofremos porque não temos, segundo Paulo, quando escreveu para os de Tessalônica, porque não temos amor à verdade. Esta é uma afirmação sobre a verdade de Deus na sua palavra. Então, amados, nós prezamos este princípio de liberdade, o direito de escolher em quem crer, quem apoiar em todo sentido da nossa vida. É interessante que este Roger Williams, que em 1931, ali em Boston, nos Estados Unidos, ele era de início episcopal, mas sem nenhum ufanismo. Mais tarde ele, de fato, se tornou batista e ele foi o fundador da primeira igreja batista nos Estados Unidos, em 1931. E como consequência desta liberdade na qual ele cria e que ele pregava, ensinava na sua igreja, e muitos outros grupos começaram também a ensinar, a verdade é que esta liberdade sempre facilita, por que não dizer promove a diversidade. A diversidade é o exercício da pluralidade. Nós vivemos um tempo desafiador, não é, irmãos? Porque já há bom tempo a nossa sociedade, as sociedades do mundo ocidental, de fato falam muito na necessidade de haver diversidade. Eles dizem que há sim pluralidade, porque as pessoas pensam o que quiserem. Lamentavelmente mas a verdade é que a pluralidade neste sentido da sociedade em geral é porque cada um tem a sua verdade. E nós não queremos que cada um tenha a sua verdade. A verdade é de Deus, mas cada um pode seguir o que pensa. Eu tenho dificuldade em dizer que cada um segue a sua verdade, porque a verdade é a verdade de Deus, se cremos nas Escrituras. Mas é curioso que esta questão de liberdade e pluralidade era uma realidade, foi realidade até na vida daqueles que Jesus escolheu. Os apóstolos eram todos iguais? Não eram, não. É só lembrar Pedro, impetuoso, às vezes até falastrão, com todo respeito ao grande líder que ele foi, não é? E outros eram tão pacatos, inclusive pouco citados nas Escrituras, porque aparentemente não tinham uma grande exposição, mas foram todos usados por Deus até o fim da vida. E o serviço deles, o ministério deles, o sacerdócio deles custou-lhes a vida. Todos morreram, todos foram martirizados por causa da fé em Jesus Cristo. Amados, quando nós vivemos este princípio da liberdade até a duras penas em sociedades opressoras, a verdade é que nós não somos dependentes de ninguém, mas só de Deus, e vivemos felizes, mesmo no sofrimento que é comum para pessoas que têm o espírito de liberdade.
Amados, é muito importante nós levarmos a sério este princípio. Autores escreveram bastante sobre as diferenças que existem na vida de batistas. Os irmãos sabem que esta é uma realidade, né? Estas diferenças que existem entre batistas é exatamente aquilo que faz com que alguns irmãos que por muito tempo serviram ao Senhor aqui na primeira igreja batista de Manaus, ou por sinal em qualquer outra igreja, quando eles vão para uma outra cidade, depois de umas semanas, eles me telefonam ou me mandam uma nota via internet dizendo: pastor, não encontro aqui nenhuma igreja como a primeira igreja batista de Manaus. Não encontra não, amados, porque a experiência de vida com Deus na igreja batista, por causa da liberdade que há nos grupos, não há opressão da denominação, e se houvesse nós não aceitaríamos, por causa de outro princípio que vou citar logo mais. A verdade é que cada igreja é de um tipo, cada igreja, até do ponto de vista teológico, tem alguma ênfase, e estas ênfases são abençoadoras, até os estilos de culto são abençoadores, os irmãos sabem disso. Para alguns o nosso estilo de culto é morto, mas a maioria de nós não aceitaria um tipo de culto muito vivo, exageradamente emocional, não é verdade? Ainda hoje de manhã eu ouvi um testemunho interessante de nossos irmãos. Ele disse: pastor, eu estive numa igreja, mas jamais eu poderia servir lá. É porque as manifestações são exageradas e o temperamento dele não é assim. Então a igreja é para todo mundo, graças a Deus, mas é maravilhoso quando as igrejas pregam a verdade principal, que é: Jesus é o único e suficiente Salvador. Diferenças de igreja para igreja, até com o mesmo nome, por exemplo, Igreja Batista, essas diferenças no meio do povo de Deus têm a ver com liberdade e são apresentadas desde Atos no capítulo 15, né? E também nas cartas do apóstolo Paulo, que por boa parte do seu tempo ministrando para as igrejas, cuidava de dificuldades que surgiam exatamente por causa das diferenças de comunidades e de pessoas, inclusive de líderes. Que maravilha podermos em Cristo, e por causa da orientação de Deus na sua palavra, ter liberdade de opinião. Prezemos esta verdade e ajudemos outros a assumir a sua responsabilidade perante Deus e perante a sociedade. O sexto princípio é segurança da salvação. A única salvação que Jesus ofereceu é a salvação eterna. E dou-lhes a vida eterna, disse o Senhor Jesus, e ninguém os arrebatará, plural divino, da nossa mão, Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre a oferta foi de vida eterna. Eu quero ler textos sagrados para lembrar os irmãos desta verdade com o texto. Jesus disse assim, João 5,24, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou, é assunto consumado, da morte para a vida. Obviamente é quem realmente creu, não é? Lembram aquela porção da Escritura onde Jesus diz para alguns, olha, eles disseram, olha, em teu nome fizemos milagres, e a palavra vai assim, nunca vos conheci. Se não tem segurança é porque nunca foi reconhecido por Deus. E naturalmente os que não reconheceram Jesus como Senhor são aqueles que, tendo passado pelos movimentos de uma suposta conversão, de fato não se converteram e deram sempre aqui e acolá comprovação disso, não seguindo, não procurando seguir as orientações seguras de Deus para uma vida segundo a sua vontade. A segurança da salvação é doutrina muito especial do Novo Testamento. Nós cremos, é um princípio. A salvação do crente está garantida. E está garantida porque o sacrifício de Jesus é sacrifício perfeito. As Escrituras apresentam que ele morreu de uma vez por todas,
Não é necessário repetição, me permitam, na missa. Não. Foi de uma vez por todas, como um momento histórico. E tendo morrido, ele ressuscitou, e é por isso que ele pode oferecer vida, ou então não haveria o que oferecer. Mas porque Cristo ressuscitou. 1 Coríntios 15 é testemunho vibrante desta verdade. Daí porque nós precisamos lembrar o famoso texto, conhecido texto de Efésios 2, 8 e 9. Pela graça, é tudo graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé em Jesus. E isto não vem de vós, é dádiva, dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas estes seguros da salvação, de fato nasceram de novo. Foram regenerados. Continuam dando sinais de vida durante toda a sua existência. Ainda são pecadores, mas não vivem no pecado. Tem sensibilidade espiritual. Pecou, o Espírito fala, se arrependem e voltam para Deus e são aceitos. O texto que citamos durante a palavra do irmão Rodrigo, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda a injustiça. O sétimo princípio é o princípio de igreja autônoma, congregacional, autônoma. A igreja se governa. O doutor Malcolm Tolbert, que foi um dos meus mentores, ainda quando eu era adolescente, ele se tornou um famoso professor no Seminário Batista de New Orleans, nos Estados Unidos. E ele tem escritos importantes, e num destes escritos importantes ele diz que, de fato, usando o Novo Testamento, não há condição de dizermos que o governo congregacional, a democracia congregacional, quero dizer, era a única maneira como a igreja cuidava de suas necessidades. E, de fato, né? Há, sim, momentos muito especiais quando nós vemos que foi uma democracia congregacional. Todos devemos estar lembrados aqui de Atos 6. Houve aquela necessidade de uma distribuição coerente, própria, da ajuda para as viúvas dos cristãos que eram de origem judaicos e que eram origem gentílica, isto é, não judeus. E é interessante que os 7, para ajudar isso, que mais tarde entendemos se desenvolveram como os diáconos da igreja e da igreja até os nossos dias, a decisão ali foi uma decisão da congregação democrática, não é? Eu leio o que os discípulos disseram. Então os discípulos disseram o seguinte, no verso 6, irmãos, olha aqui a democracia congregacional, escolham entre vocês, eles não escolheram, escolham entre vocês homens, aí vem critérios, bom testemunho, cheios do Espírito Santo, sabedoria, passaremos a eles a tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E tal proposta, parece até coisa de batista, né? Tal proposta agradou a todos, foi voto unânime. Hoje nós tivemos assembleia, então nós lembramos dessas realidades, né? Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Eles então apresentaram esses homens aos apóstolos, a congregação apresentou aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos, e assim a palavra se espalhava. Mas quando nós vamos ler Tito, nós aprendemos que Paulo mandou Tito para fazer um trabalho especial, e é muito importante nós reconhecermos ali em Tito antes de Filemon, né? É um livro pouco estudado e procurado, mas Tito 1,5 diz assim, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você, Tito, pusesse em ordem o que ainda faltava
e constituísse presbíteros em cada cidade, como instruir. A necessidade urgente e o erro que estava ocorrendo ali exigiam isso. Eu não estou com isso combatendo a democracia congregacional. A democracia é excelente como forma de governo. Mas convenhamos, democracia, espero não ofender os irmãos, democracia não é para todo mundo, sabe por quê? Democracia exige responsabilidade, irmãos. Democracia exige leis apropriadas, princípios bons, sim, mas exige, sim, respeito às leis que estão estabelecidas. Uma das dificuldades do nosso país é que as leis são boas, mas não há obediência. E parece que na nossa sociedade, a esta altura, e Deus nos ajude na solução deste problema, que não é de hoje, não. O problema de termos leis, mas tem lei que pega e tem lei que não pega. E numa democracia as leis precisam pegar. Sim, porque senão a anarquia é certa. Ou, Deus nos livre, a verdadeira revolução, a tomada do poder, que não nos esqueçamos, tem ocorrido várias vezes no mundo, com grande prejuízo de vidas. Ou os irmãos têm esquecido estas verdades? É verdade, sim, nós não, como batistas, não comandamos, como cristãos, não comandamos o Brasil, porque lamentavelmente o Brasil não é, até agora, de Jesus. É uma afirmação tola. O Brasil é de Jesus. Nós desejamos que seja, mas não é. E não há país no mundo que seja totalmente de Jesus. A guerra espiritual está acontecendo e não nos esqueçamos, continuará a acontecer até Jesus voltar, porque jamais, não vamos ficar amedrontados com isso, jamais nós, pelo nosso poder ou pelos poderes constituídos, faremos com que o mundo seja o céu na terra. O céu na terra. O céu é lá, na presença de Deus. Aqui é luta, é confronto, é participação daqueles que querem o bem da sociedade, mas a luta é absolutamente constante. O governo da Igreja Batista, por princípio, é democracia congregacional. E é interessante que o governo da Igreja, por causa do princípio que nós prezamos, é autônomo, então não há hierarquia assim para nos dirigir. A igreja local não responde, não tem de ser obediente a tudo que a denominação batista quer fazer. Nós cremos em grupo local que comanda a sua própria vida. A igreja, isto quer dizer que a igreja, por princípio batista, não é controlada por outras associações e convenções. Ela decide voluntariamente participar e cooperar. E a propriedade, é importante isso. Mas geralmente ela coopera em projetos bem definidos. Mas ela, igreja local, assume de modo particular compromisso com, isto é sério, irmãos, com a sua agenda. E com isso eu estou dando uma mensagem para alguns irmãos que precisam ouvir isso, eu sei que precisam, é por isso que eu estou falando isso. Toda igreja batista que se preza precisa ter cuidado para não ser massa de manobra de outras instituições, que às vezes querem sobrepor a sua vontade sobre a vontade da igreja local. Esta questão de exploração humana é real. E quando é muito mais fácil chegar a uma igreja batista que tem alguns valores que poderão, dirá alguém, estar à minha disposição para eu cumprir a minha agenda, as pessoas vêm, os grupos vêm. Eu não quero chamar o nome dos grupos, mas é uma verdade. Mas toda igreja local precisa ter a consciência de qual é o seu ministério, a sua razão de ser.
e cuidar primordialmente disso, ainda que por sua decisão possa ajudar, sim, outras organizações com todo equilíbrio e justiça. Eu tenho certeza, porque o Espírito me dá esta certeza, que alguns irmãos aqui estão entendendo o que eu quero dizer, e dou graças a Deus por isso, porque sempre houve esta necessidade nas igrejas, e nós precisamos ter coragem para assumir o que é nosso ministério, onde estamos, nesta primeira igreja batista de Manaus. Precisamos ter cuidado com outras agendas e outros projetos e lidar com grande sabedoria, sempre buscando a vontade de Deus. E o último princípio é um princípio queridíssimo dos batistas, mas que tem sido esquecido às vezes, até na nossa denominação, a Convenção Batista Brasileira. Sim, separação entre igreja e Estado. Igreja e Estado têm responsabilidades diferentes. A responsabilidade da igreja é ser leal a Deus, em primeiro lugar. E há um texto preciosíssimo a respeito desta verdade. E é o texto de Atos, no capítulo 4, versos 18 a 20. 4, 18 a 20. O texto diz assim: os líderes chamaram novamente os apóstolos e ordenaram que eles não falassem ou ensinassem no nome de Jesus. Eles tinham ensinado em nome de Jesus e havia maravilhas acontecendo. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. É claro, a igreja, em primeiro lugar, obedece a Deus, mas ela é cidadã, ela participa também da vida nesta outra pátria, na pátria terrena. Contudo, sempre lembrando que o Estado, assim como a igreja, também permanece debaixo da lei de Deus, amados. Por quê? Porque Deus é o Senhor de todos. Deus é o Senhor de todos. E vez por outra, quando temos oportunidade, por causa da posição que, quem sabe, alguns de nós ocupamos, devemos lembrar o Estado a respeito desta verdade. É comum o interesse do Estado em subjugar a igreja, para usar a igreja para os seus próprios fins, da parte do Estado. Hoje de manhã eu citei com alguns pormenores o que fez o imperador Constantino em 323 da era cristã. Ele usou a igreja para os seus fins. E a prática de Constantino continua a ser prática de muitos governos humanos, até hoje. Irmãos, hoje, todos nós sabemos, lamentavelmente, existem redutos políticos dentro de denominações em alguns dos municípios do estado do Amazonas, e no mundo todo é assim. E pessoas que estão assim subjugadas por partidos políticos ou o Estado mesmo, o Estado, a força vigente, naturalmente há uma troca de favores, lamentável e vergonhosa, como alguns de nós sabemos em detalhes. Porque quando um novo governo se estabelece, pessoas que não entendem a necessidade da separação igreja e Estado, comparecem aos escritórios dos políticos que foram vencedores, pedidos de toda sorte, grandes e pequenos. E uma igreja que se preza e que tem o princípio da separação da igreja e do Estado, jamais se rebaixa tanto, porque ela não vai ser e não pode ser escravizada, porque ela tem uma função específica
dentro da vontade de Deus, inclusive para criticar e alertar, dentro das suas reais possibilidades, líderes políticos de toda a natureza, a entenderem o que é correto em uma sociedade. Quando levamos a sério este princípio, que é batista, mas é de algumas outras denominações sérias no mundo todo, nós não dependemos do governo e não permitimos ser explorados, dominados pelo governo, não importa de que lado o governo é. Ministérios, atividades da igreja financiados pelo governo, o princípio nos afirma e nos ajuda a pensar: jamais, jamais. Igreja dependente do Estado perde autoridade, completamente, perde o ministério. Nós perdemos o sacerdócio se entramos nesta aberração de comportamento. A separação, a independência do Estado, meus amados, impede que nossas mentes sejam escravizadas. As nossas atitudes permitem combater o erro do Estado. E muitas vezes é uma luta ferrenha, terrível, mas é maravilhoso sabermos que cumprimos a nossa responsabilidade. Igreja Batista séria, igreja cristã, qualquer que seja o nome, séria, não solicita do Estado o financiamento de seus projetos. Não financia os seus projetos com dinheiro do Estado. E, naturalmente, este ideal é que nos torna livres para servir ao Senhor. Igreja que segue esse padrão de separação do Estado, não se torna conivente com os erros do governo, ainda que seja perseguida. Nós tivemos um tempo crítico no mundo e no Brasil em particular, e este princípio precisa ser seguido. A minha oração é que os irmãos não cedam à tentação de abençoar qualquer governo corrupto só por causa dos benefícios que recebem ou pretendem receber dele. Eu dou graças a Deus que, como pastor, eu conheço muitos crentes, não só batistas, mas fiéis a este princípio, que jamais venderam a sua alma e cumprem o que precisam cumprir com fidelidade ao Senhor e aos princípios que entendem da própria palavra. Então é assim. Eu sei que é um assunto tenso para muitos, mas é verdade das Escrituras, preciosos princípios estes, que quero citar mais uma vez para terminar. Os 8 princípios. Suficiência das Escrituras. Batismo só de crentes. Batismo e ceia são ordenanças de Jesus e não sacramentos, não conferem graça salvadora. O sacerdócio universal dos crentes, a liberdade de opinião, a segurança da salvação, a igreja autônoma e congregacional, no caso batista, e a separação entre igreja e Estado. A minha oração é que Deus nos abençoe para nós assumirmos corajosamente estes preciosos princípios que têm permitido aos batistas e a outros crentes que os seguem também a oportunidade de bons serviços para o bem da humanidade. Que Deus nos abençoe neste propósito. Amém. Amém.